comigo. Parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Boa noite. Oh, da minha janela, Boa noite a todos. e no meu coração a presença tão Oi, bela. Robson, boa noite. Oi, boa noite. E dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Boa noite, Amado, Fábio. Levante esse olhar, não chore no tempo. Alex, seja bem-vindo todos. Sejam bem-vindos todos. Oi, primo, seja bem-vindo. Boa noite. Quem vem aqui ser o pão da vida, segue os meus passos, sente as feridas, tem a paz que eu dou. Boa noite. Boa noite, Fá. Oi, Renata, boa noite. Senhor, perdoai meus pecados. Oi, Magda. O seu manto sagrado e a graça que eu peço. Boa noite. Terei na sua Carinha, boa noite. sou eu pra Ana. em minha morada, e sua luz, uma telha quebrada, e você, Jesus. Jesus Santo. Jesus Santo. Jesus Santo. Pam, boa noite. Boa noite, Manu, Carol, Isla. Oi, Fá, boa noite. Baixando a música para a gente começar a leitura dos nomes, certo? Vamos lá. Vamos fazer vibrações de amor, equilíbrio, paz. Para Moisés Ventura da Silva, Zélia Maria Oliveira de Almeida, Murilo Ficina Simões, Daniela Maria de Almeida Simões, Maria de Fátima Farias Fontes, Adriana Santos Pereira, Viviane Pitanga Lemos, Lucas Valente Lima, Maria José de Almeida Maia, Elber Mateus Souza de Jesus, Dona Floriceia Martins da Aura, Gustavo Gomes de Carvalho, Maria Edith Silvani, Aline Silvani Oliveira, Antônio Sarleno, Carlos Rebasco, Laine Gaspar Fonseca, Conrado Vitose, Dona Rivanda de Oliveira Silva, Maria Vitória Medina Santos, Giuseppe, Cauã, Letícia e Jasmine, Ione Maria da Aura Santana e o pequeno Caio Rodrigues de Melo Martim. Desencarnados, José Almeida Fernandes, Márcio Almeida Maia, desculpem, Carlos Augusto Sampaio Rocha, Maria Lúcia Souza Santos, Jacira Lima Bezerra Cavalcante, José Augusto Tui de Brito Oliveira, Juvenal da Costa Pitanga Filho, Denise Carvalho. Todos sejam bem-vindos. Vamos nos preparar para a nossa prece. Nós iniciamos o nosso encontro com o Pai Nosso. Vamos serenando o coração, acalmando o espírito, trazendo Jesus para a nossa tela mental. Pensemos no Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Olá a todos. Hoje vamos iniciar o nosso Conversando com Jesus, nosso tema Libertação pelo Amor. É um capítulo do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de Joana de Ângeles, onde Joana de Ângeles aborda o trecho do Evangelho que nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus 22, 39. Esse trecho já é tão conhecido por todos nós. Nós vamos fazer aqui uma reflexão juntos acerca do que Joana nos traz e como nós estamos ao nosso termômetro desse amor a si próprio e desse amor para o outro. Sejam todos bem-vindos que chegaram agora há pouco. Nós vamos começar pensando, né? Será que de fato eu estou me amando? Qual a relação que eu estabeleço com esse amor por mim? E quem é esse próximo? São as duas primeiras reflexões que nós vamos começar a fazer. Para a gente poder compreender essa passagem, a gente precisa compreender quem sou eu, começar a se olhar um pouco e, consequentemente, pensar quem é esse próximo que eu preciso aprender a amar. No livro, Joana já nos traz, em primeira frase, nos diz assim: toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. Nós temos que compreender que o Pai Criador, que é a essência da vida, consciência, e a essência é amor também. Nós vivemos experiências que nos aproximam pouco a pouco de um amor, mas que está dentro das nossas limitações. Está muito distante de ser o amor que Jesus nos convida, porque estamos num processo evolutivo, que é gradativo. Mas essas experiências já fazem com que nós façamos os ensaios necessários para desenvolver esse sentimento em nós. Então, o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento mais elevado e sublime que existe. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. E para a gente poder começar a nossa conversa, vou trazer uma história. Eu busquei, inclusive, a fonte, eu já li essa história há um tempo na internet, numa revista. Eu busquei a fonte e eu não encontrei, mas é de fato uma história verídica, que conta que uma mãe, certa vez, buscou o serviço de psicologia na escola porque ela estava muito aflita, e já buscou, ela estava aos prantos, aflita, porque ela dizia não conseguir amar a própria filha. E ela se sentia muito culpada por isso. Ela buscou ajuda, pediu ajuda. Olha, eu não consigo amar minha filha e eu vim aqui pedir ajuda porque eu não sei, porque eu não consigo, mas de fato eu não consigo. Eu vejo que as outras mães amam muito seus filhos, mas esse amor para ofertar à minha filha eu não tenho. E a psicóloga, aos pouquinhos, começa a conversar com essa mãe a respeito da sua própria vida. Pede para que a mãe conte como foi a sua infância, a sua vida, a sua relação com a família, com a mãe, enfim. E ela começa a relatar que ela foi criada pela avó e pela mãe, e que ambas eram muito agressivas, machucavam muito ela. A avó mais do que a mãe. Então a mãe foi criada num ambiente de muita violência e reproduziu essa violência com ela. Então a infância inteira ela passou apanhando muito, tanto da avó quanto da mãe. E ela relata isso, conta que quando ela engravidou, ela decidiu não fazer isso com a filha. Diz, olha, eu não vou machucar minha filha. Eu não sei o que é que eu tenho para ofertar minha filha, mas eu tenho certeza que eu não vou. Ela fez uma escolha. Eu não vou machucar a minha filha. E ela cuidava da filha dentro da forma que ela entendia que era correta. Mas ela não conseguia ter aquela afetividade, demonstrar a afetividade como ela gostaria, ouvir as pessoas fazendo.
ao longo dessa conversa, que não foi uma só, ela continuou indo ao serviço de psicologia da escola, ela vai sendo orientada e vai percebendo que o que ela oferta para a filha dela é amor. O fato dela cuidar da filha dela, o fato dela não agredir a filha dela, o fato dela desejar o melhor para a filha, alimentar bem, se importar com os mínimos detalhes da vida da filha, era uma forma de amar. E ao final do diálogo da entrevista, é relatado o quanto essa mãe fica feliz por descobrir que ela ama a filha. Ela chegou à conclusão de que ela amava a filha, não dentro daquele formato em que ela via os outros fazendo, ou talvez até que ela desejasse, mas era dentro das possibilidades que ela tinha. E o fato dela escolher não agredir a filha era uma escolha pelo amor. Na verdade, escolher não agredir é uma escolha pelo amor. Então, para que a gente entenda que o amor ele vai se expressando em nossa vida de formas variadas. E mesmo no nosso contexto, no nosso ambiente familiar e social, ainda assim, nós vamos tendo ensaios desse sentimento. Nós vamos começando a vivenciá-lo ainda de uma maneira egoísta. Nós amamos porque faz parte da minha família, porque é meu sangue, porque pensa comigo, ou parecido comigo, porque é meu, e a gente ainda tem essa... Inclusive com o próprio Deus, a gente fala, né? Meu Deus. A gente tem esse lugar de se apropriar das pessoas e das coisas, essa relação que ainda é difícil para todos nós, mas dentro desse exercício do autoconhecimento, do amor, nós vamos possibilitando experiências outras, percebendo que amar não é ter, que a experiência de amar não é necessariamente essa experiência de ter, que o amor é o que vai nos libertando, nos conduzindo à libertação. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Como a ti mesmo. E como é que eu estou me amando? Como eu me relaciono com esse auto-amor? Eu estou me amando, eu me conheço de fato? Como eu amo o que eu não conheço? Eu me escuto? Eu me respeito? Como é que eu estou agindo com relação a mim mesma? Porque eu só vou ter para ofertar algo que de uma forma ou de outra eu tenha ou sinta de fato. Não é verdade? Então, na doutrina espírita, a gente ouve muito falar sobre a reforma íntima, que, na verdade, é uma melhoria autêntica, mas para ocorrer essa melhoria, é preciso um processo de conscientização. Então, é um trabalho processual que obedece sequência. Então, nós temos que começar a pensar a respeito e termos consciência que nós somos sujeitos autônomos, espíritos imortais, e temos essa autonomia. E esse processo vai ocorrer com todos nós, ocorre com cada um de nós no seu tempo preciso de maturidade, é natural que isso ocorra. E a partir do momento que vamos tomando consciência desse processo, de que precisamos fazer um esforço nesse sentido em direção a isso, nós vamos tendo condições de ofertar algo melhor. A qualidade, né, do nosso sentimento vai mudando. Mas também é preciso compreender que é um processo que é lento, que é um processo que ocorre, como se disse aqui no texto, uma sequência, um processo lento. Então, vamos tomando consciência e mudando aos poucos. Então, para me amar, eu preciso me conhecer, eu preciso começar a me conhecer, começar a me acolher, começar a me respeitar, começar a me escutar, começar a me apoiar, a ficar do meu lado nas minhas escolhas, as que eu não posso mais voltar atrás, que já foram feitas, e compreender que era a minha condição naquele momento. Começar a desenvolver esse auto-amor, começar a acreditar em mim. Olha, eu sou capaz de fazer isso. Eu posso fazer. Então, eu tenho condições de fazer, eu tenho condições de melhorar isso em mim. Eu tenho condições de dar um passo adiante. Eu tenho condições de começar a me amar. Não é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós temos uma vida pela frente aí. Nunca é tarde. Mas é importante que a gente entenda que existe uma urgência no sentido de se olhar. Existe uma necessidade de se olhar.
Não é tarde, mas a gente não pode perder todo o tempo do mundo e fingir que isso não existe. Fingir que os nossos sentimentos, nosso universo íntimo não existe. A gente precisa olhar para isso e olhar e aprender a olhar com respeito. Aprender a olhar com amor. É esse o desafio. Aprender a se olhar com mais amor. Então, o autoconhecimento, à luz do doutrina, ele tem um mapa que conduz ao reino dos céus. Não é verdade? Então, eu compreendo que eu tenho as minhas dificuldades, os meus desafios, que eu tenho que enfrentá-los, eu preciso enfrentá-los para poder superar, é preciso que eu os enfrente, é preciso que eu reconheça as minhas questões pessoais, é preciso que eu busque ajuda sempre que preciso, e é preciso que eu entenda que existe um roteiro que vai me orientar. O roteiro a gente já conhece, é o Evangelho, e o nosso modelo, Cristo. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou, dentro das minhas limitações também, eu vou começando a traçar, a dar esses passos, de uma maneira gradativa, mas dar passos nesse sentido, nessa orientação. Compreendendo que as nossas relações de ontem são as relações algumas de hoje e serão as relações de amanhã. Então, os nossos desafetos de hoje possivelmente foram afetos que foram feridos e magoados em algum momento da nossa vida, não necessariamente todos, mas alguns sim. E esses vínculos podem se tornar vínculos de amor no amanhã, no futuro, passo seguinte. Então, as experiências nos chegam para que a gente possa elaborar esse sentimento, que ainda é tão pequenino, digamos assim, não posso falar pequenino, não, mas que ainda é tão novinho em nós. Né? Está tão, a palavra me fugiu, mas já já ela volta, ela vem à minha mente. Que é um germezinho que está sendo desenvolvido em nós, certo? Então, para a gente refletir, amarás o teu próximo como a ti mesmo, vamos pensar no Mestre Jesus, que é a luz do mundo. Que chegou em tempos primitivos e cruéis, onde se já é desafio para todos nós nos debruçarmos sobre a mensagem de Jesus, imagine a humanidade naquela época. Quanto era desafiador tudo que ele trazia e tudo que ele fazia. Porque o Cristo não vem falar, ele não vem pregar, ele vem viver, ele vem exemplificar. Então pensemos na luz do mundo como um exemplo maior de amor que nós temos e que nos mostra que é possível. A mensagem de Jesus é desafiadora, e me permitam agora ler um trechinho da mensagem de Joana, que nos diz assim: na condição de peregrino do amor, Jesus demonstra como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, bondade, de carinho, de entendimento. E aqui nós vamos pensar 3 palavrinhas. Primeiro, demonstrar, como nós falamos há pouco. Não vem somente falar, não vem pregar, vem viver, demonstrar que é possível que nós façamos aquilo que vem sendo feito. Exterioriza, extravasa, vai além da ação, alcança a todos os que o envolvem. E entendimento do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. Jesus compreendia as nossas limitações a ele. Tanto que algumas vezes, quando ele trazia uma mensagem, ele trazia a mensagem através das parábolas e explicava para os apóstolos. Dizia, olha, vocês estão em condições de compreender, mas os outros ainda não estão. Então, existia uma compreensão do momento de cada um. Ele sabia que aquela mensagem, nós já estávamos preparados para receber, de alguma forma, que só veio, só chegou ao mundo quando houve, de alguma forma, condições de vir, mas levaria muito tempo ainda para que o germe da mensagem se desenvolvesse. E o Cristo sabia disso. Quando ele traz o Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, no momento da sua crucificação, é o exemplo máximo diante de tudo que ele nos trouxe, do entendimento das nossas limitações e do amor por nós.
Toda a sua vida, toda a sua passagem é uma expressão de amor. E é uma expressão de amor por cada um de nós. Tanto os que estamos agora encarnados, como os que estão na fila para reencarnar. Quanto os que estão agora seguindo o retorno à pátria espiritual. Todos os espíritos envolvidos no planeta Terra, com essa realidade, estão sob a tutela, o comando e o amor do Cristo. E ele compreende. Compreende que tudo é processo, compreende que nós temos autonomia, por isso nos convida, carrega a tua cruz e me segue, nós temos autonomia, temos os nossos desafios, ele não fará isso por nós. Esse processo é individual. E nos convida ao amor a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como um resumo do Evangelho. Então, quando a gente aceita esse desafio de começar a se olhar, se cuidar e se amar, nós estamos nos preparando. É uma preparação do mundo íntimo que vai nos conduzir ao que nós fomos, para o caminho que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para encontrar essa centelha divina nesse reino de Deus. Essa consciência, esse encontro. Certo? Então, amar é abrir o coração. Olha que Joana fala, que coisa mais linda. Amar é abrir o coração sem reservas. Encontrar-se desarmado do sentido de oposição. Porque a gente adora o mais. Eu amo mais, eu vou fazer mais, eu não deveria porque fulano fez isso. E a gente está sempre colocando uma condição. Na verdade, encontrando condição para o amor. Claro que dentro do nosso momento e do nosso momento evolutivo, nós temos, de fato, os grandes desafios. Nós não vamos dar saltos evolutivos, nós vamos caminhar passo a passo, e o mais importante é que seja passo a passo mesmo, e que os passos sejam firmes na direção certa. É o que mais importa. Mas o convite que Joana de Ângeles nos faz é, nós temos que sair desse lugar de estar colocando uma oposição, abrir o coração, tentar, se esforçar, perseverar. E a gente conversa sempre nos nossos encontros sobre isso. É a tentativa, é criar os novos hábitos, é se pôr nessa direção, é fazer um esforço nesse sentido. Não é verdade? Fazer um esforço, eu desejo restaurar minha relação com o meu filho, eu desejo restaurar minha relação com o meu pai, com a minha mãe, eu preciso pôr um esforço. Pelo menos a minha parte eu preciso fazer, porque ninguém fará por mim. A parte do outro cabe ao outro, mas a minha parte eu preciso fazer, porque ninguém fará. Então, tirar é abrir o coração, sem reservas, encontrar-se desarmado do sentido de oposição. Porque a gente está sempre querendo encontrar uma questão no outro, responsabilizar o outro pelas nossas escolhas. Estamos sempre nesse lugar. Eu tentei, e eu consegui, não consegui, porque fulano, porque Beltrano, porque Cicrano. Isso nos cabe. Cabe a nós. E quando nós fazemos um esforço no sentido certo, que é o sentido de amar, é a direção correta. Então, quando nós fazemos um esforço nesse sentido, nós vamos começando a trazer um pouco de paz para esse universo íntimo. O esforço, eu estou fazendo esse esforço. Então, não preciso ficar nesse conflito o tempo inteiro. A parte do outro cabe ao outro. Minha parte é me esforçar para estabelecer uma boa relação. É essa dinâmica que cabe a cada um de nós. Então, o amor desenvolve o mecanismo da compaixão e da misericórdia. A partir dessa experiência, nós começamos a desejar minorar a dor do outro. Nessas experiências do âmbito familiar, onde nós vamos começando a estender esse afeto, a viver esse afeto, esse amor. Então, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos, com os meus primos, e vamos estendendo, encontramos pessoas e nós temos a impressão que essas pessoas fazem, e a gente diz, né? Parece que é da minha família. Parece, eu gosto tanto de fulano, que parece até que faz parte da minha família, e a gente começa a abrir os horizontes da família nessas relações.
Encontramos corações que no mesmo instante que encontramos parecemos reconhecer de algum momento. Possivelmente podemos sim, de fato, estar reconhecendo corações em outros momentos, em outras existências. Outros não, por afinidade, por sintonia, vamos começando a nos agregar, trazer outros corações para essa experiência de amor, que vai além da consanguinidade. Então, a gente começa a viver no âmbito familiar, mas vai também possibilitando que outros corações participem disso. É nessas relações que a gente começa a viver o amor, que ainda em nós é um amor que não está no patamar do Cristo, que é um espírito perfeito, mas é através dessas experiências que vai nos dando as condições de amar cada vez mais. Então, o amor desenvolve em nós a compaixão e a misericórdia, que faz com que a gente comece a perceber e se inquietar. Olha, o outro, a dor do outro me incomoda. Ela não precisa ser minha para me incomodar, necessariamente. Me diz a respeito também a dor do outro. Faz uma, nos nos provoca de alguma forma a experiência do outro, faz com que a gente tenha empatia pela dor do outro. Nos dá compreensão de quem faz o mal está longe de Deus e longe de si mesmo. Quem faz o mal está longe de Deus e longe de si mesmo. E aqui o mal é tudo que vai de alguma forma trazer angústia, dor, aflição. A pessoa está tentando se encontrar, assim como nós estamos nesse processo de encontro, de acomodação, de compreensão de si mesmo. Então, cada um de nós tem uma caminhada, uma trajetória. Graças ao amor, é graças ao amor, Joana de Ângeles continua, que os relacionamentos atingem sua plenitude, porque o egoísmo cede ao altruísmo, ou seja, a gente sai daquele lugar e aí também a gente precisa compreender que são existências, que é um processo, que não acontece da noite para o dia, mas a gente sai do lugar onde o egoísmo predomina e nós vamos viver experiências de altruísmo. Então, para isso é preciso que a gente vá vivendo experiências, situações, muitas vezes vão nos trazer conflito para que a gente desenvolva isso em nós. E o egoísmo é o bem só para mim. O altruísmo é o bem de todos. É onde eu me coloco no lugar onde eu posso favorecer e proporcionar bem, não só a mim, mas também aos outros. Então, o amor faculta a gente sair da experiência somente do egoísmo para viver a experiência do altruísmo. Então, digamos que é esse caminho que vai nos levar, certo? Que vai nos conduzir também à autoconquista. Todo esse conceito de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, na educação da vontade e no bem direcionado dos sentimentos. Educação da vontade. Todo esse conceito de afetividade inicia-se no respeito por si mesmo, então eu preciso me conhecer para poder aprender a me respeitar, na educação da minha vontade, eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu quero, eu não tenho o direito de fazer tudo porque eu quero e ponto final, e no bem direcionado aos sentimentos. Isso nos conduz à autoconquista. Agora eu vou dar a palavra para Robson, dar continuidade, por favor. Boa noite a todos. É sempre bom estar com você, Rafa, e colocar esse momento para algumas reflexões, né? Através de uma visita a nós mesmos a partir dos temas que você traz e das compreensões produzidas a partir da leitura. Na verdade, é um convite a nos introspectarmos e reflexionarmos como estamos diante daquilo que estamos ouvindo, muito mais do que aprendermos o que a gente está ouvindo para julgar o outro. Então, eu preciso trazer que esse volume é o volume 11 da série psicológica de Joana de Ângeles. E traz nessa série, 16 livros, a psicologia profunda.
e talvez por sermos ainda um tanto quanto materialista, pelas vias da ciência, pelas vias da psicologia, a gente possa compreender um pouco mais, anularmos as nossas autoculpas e ajudarmos-nos a caminhar nesse processo de desenvolvimento sem a construção de novas e frequentes neuroses, né? Porquanto, a própria Joana traz que esse processo, e tudo é processo na vida, se tem alguma coisa em comum em todos os seres vivos, é o caráter orgânico, e uma boa parte do nosso desenvolvimento espiritual vem desse caráter orgânico do próprio viver, da dinâmica biológica, da dinâmica orgânica e da dinâmica psicológica, né? E isso me faz lembrar que Saulo, ele não deve a sua conversão, e eu vou usar conversão aqui entre aspas, já já eu explico. O Saulo, ele não deve sua conversão ao amor verdadeiro. Aquela conversão dele, ele não estava no clímax trazido por Joana de Ângeles, né? Por conta, ela diz que o amor é o clímax do processo de evolução. Então, aquela conversão de Saulo não foi representativa de uma evolução espiritual, de uma evolução moral. Ele não estava firmado em seu propósito de desistir da perseguição de Jesus, de olhar Jesus de uma outra forma, por uma fé verdadeira ou por qualquer outra verdade. Saulo estava no processo dele, né? E foi exatamente com isso que aquela vivência, aquela experiência que ele vivenciou, desculpe a redundância, auxiliou por demais na sua transformação. Bom, para alguns, conversão. Talvez a gente não deve entrar na questão conceitual, mas conversão me induz a imaginar que é fruto de uma escolha. Eu me converto a partir do momento em que escolho seguir Jesus. Eu me converto a partir do momento em que sou batizado. Eu me converto a partir do instante em que bebo da fé do outro, daquela que me apresentam, daquela que me trazem e daquela que me dizem ser a salvação. Então, a conversão, para mim, tem uma conotação passiva. E é por isso que eu prefiro e preciso fazer uso do termo transformação. E aquela transformação de Saulo, ela foi resultado da experiência vivida por ele. Se não fossem os sucessivos movimentos que ele fez ao longo de sua vida na perseguição de Jesus, ele não tinha se tornado Paulo, como ele escolheu substituir o seu nome original, Saulo, né? Por uma série de razões que traz esse Paulo de uma forma emblemática para representar essa transformação. Então, observemos, e eu também preciso observar isso, né? Porquanto ainda num caminho de aprendizado, por mais 3.000 encarnações aí pela frente, sem querer desestimular ninguém, mas assim, que Joana traz nessa obra que amor é um clímax. Amor é um clímax. Esse clímax só é atingido a partir de um processo. E vivendo-se cada uma das fases desse processo. E como Rafa traz, a natureza não dá saltos e a gente também não adianta tentar dar saltos. Saltar fases do processo. Sair desse encontro, dessa nossa conversa, desse momento de reflexão e amar. Eu também não quero desestimular ninguém, mas é um processo. Agora,
esse momento que nós estamos vivendo de conversa é uma fase do processo, onde eu recebo informações que alimentam o meu intelecto e que baseiam, pautam, balizam as minhas escolhas e alimentam a minha existência. Porque eu só transformo instinto em sentimento e sentimento em amor a partir do momento em que eu ofereço uma atenção igual e contrária àquilo que é meu, àquilo que pulsa em mim. E que eu não vou julgar se estou certo ou se estou errado. Simplesmente é meu, do meu momento, do grau evolutivo em que me encontro. É meu. Os aspectos bons e os aspectos maus também. E temos, porque somos luz e sombra. Então veja que Saulo ele passa por uma experiência transformadora da sua sombra. Ele estava preso até o caminho de Damasco numa polaridade negativa, de ódio, né, de perseguição. Ele tinha uma verdade convicta e que o movimentava em direção a Jesus. Não de braços abertos, mas sim de mãos armadas. Então, veja, é um processo. E não foi por essa fase que Saulo viveu no seu processo de individuação, no seu processo de evolução, que ele não se tornou Paulo, que ele não se santificou. Já se diz que santo é o pecador que não desiste. Mas santo não é o pecador que se converte. É o pecador que insiste, que persiste, né? E que renova a sua fé e que sabe que o amor é desenvolvido. Quando a gente traz, e Rafa iluminou muito maravilhosamente o termo essência que Joana de Ângeles traz, a psicologia analítica, ela transfere o conceito de libido, de energia, da sexualidade, das questões sexuais, dos traumas sexuais, da sexualidade não vivida, não experienciada, da psicanálise, para a energia divina que está em nós enquanto essência. Essência. Nós temos a essência divina dentro de nós. Mas uma essência divina em termos de energia, porque tudo é energia, nós temos uma essência divina, uma energia divina. Uma energia divina que, por ser essência em cada um de nós, nos dificulta, não impede, mas nos dificulta fazer o mal. Nós empreendemos um esforço monumental para contrariar nossa essência e praticar uma maldade. Né? Por isso que não existe crime perfeito. Mas vamos lá, essência divina em nós, né? Vamos chamar isso de self, ponto. Que é o termo que Joana traz, né? E que é da psicologia profunda de Joana, analítica de Carl Gustav Jung. Se a gente for observar a rosa, qual é a essência da rosa? Aquilo que invisivelmente sai dela e que nos chega. E que a gente percebe, que a gente sente, mesmo com os olhos fechados. Por que com os olhos fechados nós sentimos estar diante ou próximos de uma rosa? Porque a essência da rosa nos chega espontaneamente, naturalmente, sem esforço, porque é dela. É dela aquele perfume que mesmo de olhos fechados eu digo, estou próximo de uma rosa. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, numa perspectiva do organismo, numa perspectiva orgânica, essa rosa foi semente. Mas, diante da semente de uma rosa de olhos fechados, ou até mesmo abertos, para mim, leigo, não sei que estou diante de uma futura rosa.
Porque o perfume da rosa é o clímax da rosa. Da mesma forma que no humano, o amor é o clímax. Mas esse clímax começa a dar sinais durante todo o processo de desenvolvimento dessa rosa, inclusive desde a sua germinação. Por quê? Características visuais vão me chegar e vão me permitir classificá-la como rosa. O seu desenvolvimento vai me permitir entender que se trata de uma possível rosa. E mais adiante, o seu perfume vai me certificar de que eu estou diante de uma rosa. Do mesmo jeito que diante de mim, aquele que percebe a minha essência amorosa, caridosa, compreensiva, mas não sem ter sido bruto, rude, ignorante, agressivo e violento, se não tivesse germinado a partir de uma semente de uma poeira cósmica, eu não chegaria a ser esse humano amoroso, acolhedor, compreensivo, que ainda não está no clímax, mas no processo do clímax. Talvez a primeira folhinha lateral desse clímax da essência do perfume da rosa tenha desabrochado na nossa caminhada. Então, assim, muita calma, né? Muito sorriso, muita serenidade, muita tranquilidade e muito viver. Porque a vivência, ela é redentora. E somente a vivência é redentora. Nós não evoluímos teoricamente, nós precisamos experienciar as situações da vida e dialogar com essas situações. E o amor em mim se desenvolve a partir disso, a partir dessas vivências. Vamos voltar, já que o vírus nos convidou, vamos voltar agora para dentro de casa, que é onde nós certamente, possivelmente, já estejamos, né? Enquanto conversamos aqui. Esse aumento da frequência, da presença de mim e do outro que convive comigo no mesmo espaço por mais tempo, me permite entrar em contato com um eu que eu não sabia que era eu e que existia e que caminhava comigo. Eu só vim perceber isso porque o outro está mais frequente na minha vida. E as distâncias se diminuíram, tornaram mais rápidas, mais passageiras. E assim convivendo mas também me determinando, antes de mais nada, a saber o que é meu nessa relação e nos efeitos desse relacionamento, antes de apontar como sendo do outro, a gente vai percebendo que nós, por uma tendência natural, projetamos muito da nossa falta no outro que convive com a gente. Olha o amor nascendo aí. Olha a semente do amor na projeção. Enquanto nós estamos procurando culpados e responsáveis por nós, pela nossa vida, por aquilo que se nos acontece, nós ainda não estamos amadurecidos espiritualmente e nem amadurecidos psicologicamente. E projetamos e atribuímos ao outro a responsabilidade pelo cuidado de mim, a responsabilidade pelo meu desenvolvimento intelectual, atribuo ao outro a responsabilidade da minha nutrição, da minha alimentação. E assim eu vou brincando de viver, né? Delegando ao outro. Até que em um determinado momento, e geralmente na metade do caminho, na meia-idade, na metade da idade, na metade da vida, vamos dizer assim, como diz a psicologia profunda de Joana e a psicologia analítica, e observe que nada está dissociado. O desenvolvimento espiritual está associado ao desenvolvimento orgânico, está associado ao desenvolvimento biológico, está associado ao desenvolvimento psíquico. Então, quando a gente chega na metade da vida,
o que é metade da vida? Não tem nada cirúrgico aí. Mas na metade da vida, metaforicamente, nós já podemos presumir que caminhamos bastante e que tivemos uma diversidade de experiências e conhecemos um contingente imenso de pessoas, cada uma delas mais diferentes entre si do que eu. E fui aprendendo, absorvendo, abstraindo os efeitos dessas relações e os efeitos dessa experiência. E me tornando mais sensível, mais compreensível. Porque um conjunto de experiências me torna um ser mais experiente. E se eu fiz alguma coisa com a inteligência que tenho, com a experiência que tive, eu aprendi. E se aprendi, eu sou outro. Não sou mais o mesmo. E se sou outro e não sou mais o mesmo, depois de um caminhar, depois de um conjunto de experiências, o meu grau de amorosidade é maior do que aquele que foi antes. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é? Então, o amor é resultado de um desenvolvimento, de um processo, de um caminhar, de um conjunto de aprendizados proporcionados pela experiência que me revitalizam a cada instante. Vamos observar, a psicologia de Joana, ela fala na metanoia, na metade da vida, onde a gente, na segunda metade da vida, se aproxima mais dos valores espirituais. Observe que é um processo. A gente poderia até dizer que é previsto, previsível, né? Alguns ainda não, só em outras encarnações, se a gente trouxer aqui uma perspectiva ampliada, né? De algumas vidas sucessivas. Mas, prevalentemente, é da natureza humana que, no processo do viver, nos deparemos com uma metade da vida onde, pela metanoia, que é exatamente o processo de mudança de valores, nos aproximamos mais do espiritual. Pasme, biologicamente, a gente também tem uma metanoia. Eu estou falando aqui da metanoia psíquica, onde os meus valores morais, eles se modificam. Eu passo a ser um sujeito mais seletivo. Eu já não tolero mais algumas coisas que tolerava antes. E já não quero mais nem mesmo um pouquinho daquilo que com muita intensidade eu queria. A vida transforma. É por isso que a gente sorri um pouco respeitosa e compreensivamente daquele que há muito vem no reencontro diz, eu lhe conheço bastante. Não, não conhece mais do que aquele outro, né? Aquele outro ficou lá atrás. Então, nós estamos falando aqui de uma transformação psíquica, mas biologicamente também nós temos uma metanoia, sabe por quê? Porque assim, os nossos neurônios, depois dos 50 anos, não temos mais nenhum neurônio que tenha sido produzido na infância. Todos eles foram produzidos na idade adulta. Então, veja que biologicamente também, esse corpo se regenera, se atualiza para o ingresso numa nova fase da vida. A própria Joana, em outra de suas obras, ela traz que o comportamento em relação ao amor de uma criança é um, o comportamento de um adolescente em relação ao amor é outro, em relação ao amor, o comportamento de um jovem é outro, e de alguém que está na senescência também já mostra uma amorosidade muito diferente. Então, observemos que isso ratifica que amar é resultado. Nós temos a essência, como o Rafa trouxe, nós temos o germe, né? Esse germe é orgânico. Ele está lá, pulsando, querendo se expressar. Cada vez que passamos por uma fase de desenvolvimento humano, psicológico, emocional, intelectual, né? Os nossos valores vão se modificando. E a minha dose de amorosidade também se altera. Fica mais intensa, né? E de que forma isso se revela e se expressa? Através do simples cuidado, nas ações silenciosas e cotidianas da vida, e que se eu abrir meus olhos,
eu vejo presente o amor nos meus relacionamentos, na minha forma com a qual eu me relaciono com o outro. Pasmem, até mesmo da minha ira. Sabe por quê? Porque diante de um iminente risco que algum outro esteja vivendo, eu vou agir impetuosamente, eu vou adotar uma postura intervencionista, sem calcular e sem consultar o outro. Depois que tudo passar, o outro vai ter sua descarga, né, de energia por conta para liberar esse trauma e não se transformar num trauma, vai me dizer talvez horrores ou desaforo. Depois eu me entendo com ele, mas impetuosamente, muitas vezes, eu vou ter comportamentos agressivos, naquilo que nós trazemos como agressividade criativa, e muitas vezes o meu amor vai se revelar numa negativa, numa frustração. Frustrar o outro, muitas vezes, é sinal de amor. E muitas vezes o não é mais amorosidade, mais representativo da amorosidade do que o sim. Né? Então, é preciso que a gente volte para nós mesmos pacientemente, calmamente, tranquilamente, né? Porque é um processo. O amor, ele produz efeitos, né? Como eu disse, que a dimensão espiritual, a dimensão orgânica, a dimensão biológica, está tudo interligado, é uma coisa só. E tudo é matéria, né? O que difere é a densidade, mas a gente não enxerga a transição da matéria condensada para a matéria sutil, mas é tudo a mesma coisa. É como uma escala de cinzas, né? Que sai do negro para o opaco, para o absolutamente transparente. E é transparente mesmo esse processo de desenvolvimento do amor. O amor dinamiza os potenciais internos do ser. Observe, amor, questão espiritual, nada a ver com biológico, nada a ver com orgânico, nada a ver com o corpo, não tem nada a ver corpo com espírito. Corpo é somente a morada do espírito, não é isso que insistentemente a gente ouve? Mas veja bem, o amor, ele é um fator de influência na produção neurohormonal. Percebe? Então, o amor, ele influencia o meu estado de humor, o meu estado emocional, o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio psicológico, por ele mesmo. Porque não é filosófico somente, é porque é um fator que influencia a produção de hormônios e as sinapses neuronais e a construção de redes neurais, né? O amor, amar, estimula a produção de imunoglobulinas. Eu não vou falar nome de medicamentos, muito menos desse que está em voga aí nessa pandemia, né? Mas a gente procura se imunizar indo à farmácia e comprando, né? Um medicamento, com uma receita médica, é claro. Mas a gente já tem um imunizador natural, que é o amor. Eu não estou falando em termos filosóficos, eu estou falando em termos neurocientíficos, porque amar estimula a produção de imunoglobulinas e que fortalece o nosso sistema imune, percebe? Então, o amor é uma coisa muito mais profunda, muito mais próxima, e é gratuita porque é divina. E olha só como Deus é perfeito. Se Ele nos coloca todos nesse mundo aqui, para sobrevivermos e para darmos termos à nossa vida, nós precisaríamos que Ele também nos desse gratuitamente aquilo que fosse necessário para viver, para sobreviver, para aprender e para evoluir, né? O amor fortalece o sistema emocional e fortalece a estrutura psíquica. Então, veja, né? Eu queria terminar, espero que tenha ficado claro, né? A função do amor é uma função estruturante,
mas é desenvolvido a partir das nossas experiências, das nossas relações. Tem um componente biológico, tem um fator orgânico nesse processo. Tenhamos calma. E eu diria assim, para finalizar, que eu acho que eu já passei até do tempo, assim, ó, seja você mesmo, vamos devagar. Deus não está pedindo muito, não. Ele quer somente que você seja feliz. Se a gente tem que alguma coisa, nós só temos que ser felizes, né? E que melhoremos um pouquinho a cada dia, tá certo? Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus, irrigando essa semente, venha dar bons frutos. Fiquem com Deus. Nós vamos ter que continuar esse tema. Foi tão bem aceito, todo mundo gostou tanto e é tão lindo e bom falar de amor. Então, possivelmente na próxima segunda vamos continuar, certo, Robson? Falar de amor. Vamos nos preparar para poder finalizar o nosso trabalho. Fechemos os olhos, vamos fazer só uma prece rapidinha. Fechemos os olhos. Vamos respirar com calma. Vamos entrar em contato com a gratidão. A gratidão a Deus pela vida, pelo amor que nos cerca, pelo amor profundo e incondicional que Ele sente por nós. Vamos sentir o perfume da rosa. Robson trouxe a rosa hoje, nos rodeando. Vamos segurar uma rosa linda e vamos escolher um ente querido ou um desafeto, quem quer que seja, para entregar esse presente. Vamos nos ver diante desse coração, dessa pessoa, completamente preenchidos de amor, do amor divino, e vamos oferecer essa rosa a esse coração. Vamos abraçar, se sentirmos vontade, mas sempre com pensamento em Deus. Agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, debruçados sobre o Evangelho de Jesus e a sua mensagem de amor sublime. Deixemos esse coração ir e voltemos. Vamos abrir os olhos, sempre gratos por tudo, hoje e sempre. Oi, Duda. Oi, Caio, meu amor. Duda, meu amor, que bom que você está aqui. Mercinha, Raquel, Nanda, Eliane, Maria de Fátima, todos bem-vindos. Estamos encerrando, que a paz de Jesus esteja entre nós. Muito obrigada por fazerem parte desse momento. Até a próxima segunda. Quarta-feira temos Evangelho no Lar. Que Jesus nos abençoe a todos, hein, gente? Obrigada pela participação, Edane. Enquanto isso, eu vou relendo os nomes para a gente continuar vibrando, certo? Moisés Ventura da Silva, Zélia Maria Oliveira de Almeida, Murilo Ficina Simões, Daniela Maria de Almeida Simões, Maria de Fátima Farias Fontes, Adriana Santos Pereira, Viviane Pitanga Lemos, Lucas Valente Lima, Maria José de Almeida Maia. Jaque, meu amor, eu vi que você entrou, seja bem-vinda, viu, Jaque? Amei te ver. Elber Mateus Souza de Jesus, Dona Floricéia Martins da Hora, Gustavo Gomes de Carvalho, Maria Edith Silvani, Aline Silvani Oliveira, Antônio Sarleno, Carlos Sevasco, Laine Gaspar Fonseca, Conrado Vitose, Dona Rivanda de Oliveira Silva, Maria Vitória Medina Santos, Giuseppe, Cauã, Letícia Jasmine, Ione Maria da Hora Santana, o pequeno Caio Rodrigues de Melo Coutinho, desencarnados José Almeida Fernandes, Márcio Almeida Maia, Carlos Augusto Sampaio Rocha, Maria Lúcia de Souza Santos, Jacira Lima Bezerra Cavalcante, José Augusto Tui de Brito Oliveira, Juvenal da Costa Pitanga Filho, Denise Carvalho. Jesus esteja conosco mais uma vez, um beijo enorme. Vai encerrar a live, felizmente. Tchau, tchau.
Que bom que vocês amaram e gostaram.